Palácio do Planalto já está sendo preparado para a cerimônia dos 2 anos dos atos de 8 de janeiro. Repórter Marília Ribeiro acompanha os preparativos, até obras de arte que foram recuperadas estão chegando por aí. É isso, Marília, bem-vinda, boa noite, bom trabalho. Oi, Thiago, muito obrigada, boa noite para você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan, uma boa semana para todos nós. É exatamente isso, nessas obras que foram restauradas, elas começaram a chegar nesta segunda-feira aqui no Palácio do Planalto. Hoje nós tivemos aí cerca de 3 obras que foram restauradas chegando aqui, entre elas nós temos as mulatas de Didi Cavalcante, que acabou sendo destruída durante esses atos do dia 8 de janeiro de 2023. Além disso, Thiago, tem uma previsão para que amanhã de manhã chega aqui no Palácio do Planalto aquele relógio do século XVII que também foi destruído. Isso deve acontecer amanhã de manhã. Essa cerimônia, essa cerimônia simbólica para poder lembrar os atos do dia 8 de janeiro, ela vai acontecer na quarta-feira aqui no Palácio do Planalto a partir das 9h30 da manhã. Nós teremos a entrega dessas obras que foram restauradas, lembrando que elas foram restauradas lá no Palácio do Alvorada, em um laboratório que foi feito para justamente esse fim, para poder restaurar essas obras. Além disso, nós também tivemos algumas obras que foram restauradas lá na Suíça. Então, esse ato do dia 8 de janeiro vai acontecer aqui no Palácio do Planalto a partir das 9h30 da manhã. No período da tarde, Thiago, nós teremos também um ato lá na verdade, uma espécie de roda de conversa com os servidores e colaboradores que trabalharam na reconstrução lá do STF. Então, isso vai acontecer às 2 da tarde lá no Supremo Tribunal Federal. Nós teremos o ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Então, pela manhã aqui no Palácio do Planalto e à tarde lá no Supremo Tribunal Federal. Thiago. E quem que já está confirmado nessa cerimônia aí no Planalto? Marília. Thiago, por enquanto, nós temos as confirmações do ministro da Defesa, José Múcio, e também dos representantes das 3 forças, Exército, Aeronáutica e Marinha. Eles devem comparecer nesse ato simbólico aqui no Palácio do Planalto. E o que acontece, Thiago? Nós também, o presidente Lula acabou estendendo esse convite aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Arthur Lira não deve comparecer aqui no Palácio do Planalto, isso de acordo com fontes próximas ao presidente da Câmara, isso porque ele está lá na sua base em Alagoas. Já Rodrigo Pacheco, eu entrei em contato com a assessoria do presidente do Senado e eles disseram que amanhã ele deve definir se volta para Brasília, ele que está em Minas Gerais. Só para a gente poder relembrar aqui, o Congresso Nacional está naquele recesso parlamentar, eles retornam somente no dia 1º de fevereiro. Esse convite do presidente Lula acabou se estendendo também aos possíveis novos presidentes das 2 casas, Lá na Câmara dos Deputados nós temos como candidato o deputado Hugo Mota e lá no Senado Federal o senador Davi Alcolumbre. Eles 2, Thiago, eles não devem comparecer. Isso por conta justamente desse recesso parlamentar. Eles devem voltar aqui para Brasília só no final do mês de fevereiro. Então, por enquanto, as confirmações que nós temos é essa do ministro da Defesa, José Múcio, e também dos representantes das 3 forças. Thiago, logo depois dessa cerimônia que vai acontecer aqui no Palácio do Planalto pela manhã, deve acontecer um abraço simbólico aqui na Praça dos 3 Poderes, relembrando esses atos do dia 8 de janeiro de 2023, Thiago. Então, a cerimônia daqui a 2 dias. Marília Ribeiro com as últimas informações do Planalto até mais tarde, mais um giro com os nossos comentaristas. Dora, primeiro, o caráter simbólico dessa cerimônia, a gente já falou um pouco sobre isso na semana passada, nessa expectativa. Também, claro, a politização disso, que é algo inevitável. Mas eu pergunto para você, a ausência, principalmente do presidente da Câmara, seria um equívoco? Ele deveria comparecer? Porque quando os atos ocorreram há 2 anos, o presidente Arthur Lira, da Câmara, foi um dos primeiros a se posicionar e criticar o que tinha acontecido. Não é isso, Dora? Pois é, mas no ano passado ele também não foi, Então, tudo indica, porque a assessoria dele ainda fica deixando na dúvida, mas eu acho que é como a Marília disse, a tendência, se não respondeu até agora, é não ir. O ideal seria ir, porque é um ato amplo, porque o que se passou ali foi uma questão institucional, de ruptura
institucional. Então, seria interessante. Agora, as ausências do deputado Mota e do senador Alcolumbre, elas são compreensíveis, porque se não vão os atuais presidentes da Câmara e do Senado, seria, no mínimo, para dizer o mínimo, uma descortesia, eles que ainda não foram eleitos comparecerem como se já eleitos estivessem, né? Agora, eu chamo a atenção, acho importantíssima a presença, a participação dos comandantes das três forças. Isso é fruto de um trabalho do ministro da Defesa, José Múcio, e é também uma participação muito simbólica, muito significativa, principalmente esse ano, em que há uma série de militares indiciados, acusados por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Então, quando os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica comparecem a um ato de repúdio, em última análise é isso, de repúdio a rupturas institucionais, eles marcam o compromisso deles com a legalidade e marcam o compromisso da instituição, principalmente, buscando separar as Forças Armadas da atitude de militares que, isolado ou pessoalmente, participaram de atos antidemocráticos. Por isso que é importante a participação deles. Kobayashi, esse ato ganha um tamanho maior por causa de tudo isso que nós acompanhamos no fim do ano passado? Não sei se ganha um tamanho maior, a gente vai para 2 anos, né? O primeiro aniversário ele tende a ser mais significativo, e a tendência para os próximos 8 de janeiro, porque enquanto tiver 8 de janeiro, essa data vai ser lembrada e precisa ser lembrada como um marco de resistência a qualquer ruptura institucional, como disse a Dora, de qualquer ofensa à democracia. A tendência vai depender muito de qual vai ser o discurso nesses eventos que a gente já tem tido, tanto do ano passado quanto desse. Eu acredito que até a ausência de boa parte das autoridades possa se dar em relação à dúvida de como é que essa cerimônia vai ser utilizada. Se como uma cerimônia institucional, de preservação, de homenagem aos poderes constituídos, ao Estado de Direito, ou se como palanque político, porque se isso for sendo politizado nos discursos, as pessoas não vão querer participar mais e vão evitar qualquer tipo de vinculação. Ou seja, vai depender, a força desse evento anualmente vai depender de como ele vai ser sido utilizado a cada ano. Vamos acompanhar como será nesse próximo 8 de janeiro. Dora, dentro disso que o Kobayashi está falando, é possível fazer um ato como esse sem se politizar? Porque, obviamente, políticos estarão presentes se o próprio presidente Lula é um político. Pois é, a questão é política, portanto não existe. Como é que se vai fazer um ato? Tratamos de política, estamos tratando de instituições, né? Agora, o que não se poderia fazer, seria o ideal, mas que é impossível, é não se partidarizar. A questão não é partidária, né? A questão é política, mas a política que diz respeito a todo o país, né? Agora, aí tem problema dos dois lados. Nessa questão de partidarização, não é só o campo adversário ao presidente Lula que faz faz essa resistência de participar. Também do lado do governo, tanto é que esse ato, depois esse abraço que vai ser do lado de fora do Palácio do Planalto, ele está sendo marcado, dito como um ato de esquerda. Então aí você já tem, a questão da ideologia você já exclui, não é algo inclusive. Então eu acho que ninguém pode acusar ninguém de estar agindo adequadamente. O ideal, mas nós não temos ideal, seria que fosse uma coisa muito mais ampla e apartidária. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além das Urnas. Se você gosta de conteúdos como este, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para notificações e deixar um comentário aqui no vídeo.